Dando sequência ao estudo dos fonemas, hoje temos vogal, semivogal e consoante. Vogais. O que são as vogais? As vogais são fonemas, ou seja, são sons produzidos por uma corrente de ar que passa livremente pela boca. Ou seja, quando falamos A, E, I, O, U, não se encontra nenhum tipo de obstáculo, ou seja, a língua ela não encosta em nenhuma parte da boca. Então, considera-se isso como a passagem livre, né, do som. Em nossa língua, desempenha o papel de núcleo das sílabas. Então, o que isso significa, gente? Não há sílaba, é impossível ter sílaba sem uma vogal, né? Quando a gente aprende lá a separar as sílabas, sapato. Então, vamos colocar aqui, né? Sapato. Então, as sílabas, elas têm que ter vogal, tá? Não existe sílaba sem vogal. E então isso aqui, né, é muito tranquilo, muito fácil, são as vogais. Agora, o que seria então semivogais? Pelo próprio nome já diz, semivogal, né? Semivogais. Então, não é exatamente uma vogal, né? Ela é uma vogal, mas aqui na condição de semivogal, ela vai ser apenas uma acompanhante de uma vogal. E quais são as consideradas semivogais? Os fonemas I, o E e o O, eles são classificados semivogais. Como assim? Eu vou explicar aqui, vocês vão entender o que seria uma semivogal. A semivogal, ela está sempre junto com uma vogal. E, por exemplo, olha aqui, carie e lousa, o I da palavra carie e o U da palavra lousa são semivogais. Por que são semivogais? Quando pronunciamos carie, carie, o I, ele é pronunciado com menos força. Eu não falo carie. Então, o E, ele é pronunciado com mais força. Por isso que ele é classificado como vogal. E aquela vogalzinha, né, que é pronunciada com menos força, ela é chamada de semivogal. Então, pode ser que numa sílaba vai ter sempre, quando estiver aqui, encontro aqui de vogais, vai ter sempre uma vogal e uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. Então, lousa, lousa. Então, aqui o U é pronunciado com menos força, lou, lou. Então, o O, ele é mais forte. Então, O é vogal e o U vai fazer papel de semivogal. Tá? Eu não falo lousa para pronunciar o U com mais força. Então, nódoa e cães, né? Aqui é o O e o E que são as semivogais. Então, aqui, nódoa, né? Aqui, doa. Então, aqui, o que acontece? Qual que é o que pronuncia aqui com mais força? O A. Então, o A é a vogal e o O é semivogal. Cães. Então, o A, ele sai com mais força e o E com menos força. Então, o que seria uma vogal? Vamos tirar uma dúvida aqui. Na palavra paz e na palavra país, né? Então, a gente pode pensar assim, nossa, tem duas vogais. Só que a vogal e semivogal, elas vão estar sempre na mesma sílaba, juntinhas, elas não ficam separadas. E veja bem, quando vamos separar a palavra paz, então paz a gente não separa, né? Paz fica assim, paz. Agora a palavra país é separado, né? Fica país. Então isso aqui não pode ser considerada semivogal, porque elas nem estão juntas. Lembrando que para a gente classificar vogal e semivogal, elas têm que estar numa mesma sílaba. Então, aqui, paz, não é o A que é pronunciado com mais força? Eu não falo país, porque se for país, aí teria que ter o acento. Então, paz,
tem a vogal e uma semivogal. Agora, país não tem, só tem vogal aqui, ó. Não tem sílaba junto aqui, tá? Isso aqui vai ser uma outra classificação. Entenderam? Então, vem a pergunta. Uai, professora, então qual é a diferença de vogal para semivogal? Ó, vogal é o núcleo da sílaba. Sabe o que é o núcleo? O núcleo é aquela parte que é mais importante. Lembrando que só existe sílaba com vogal. Tá? Não tem sílaba só com consoantes. É até difícil pronunciar, tá? Porque elas atribuem sons. E então é o núcleo. E ela sempre vai soar com mais forte. Na dúvida, você pronuncia. Aí você vai descobrir, aqui é mais fraquinha, faz papel de semivogal, aqui é forte, faz papel de vogal, tá? Então, assim, o que é a semivogal? Ela vai acompanhar a vogal e ela vai soar com menos força. Então, seria isso, a vogal e semivogal, tá? E então, continuando, né? Nós já vimos o que é vogal e semivogal, então vem consoante. Consoante, você lá no alfabeto, que a gente aprende lá quando está sendo alfabetizado, a gente aprende o alfabeto. Você tira lá as 5 vogais, o que sobra são as consoantes. As consoantes, a consoante se caracteriza pelo fato de o som ser emitido com obstáculos. Lembra que eu falei quando a gente pronuncia as vogais, não tem obstáculo, porque a corrente de ar sai livre, né? Que você fala A, E, I, O, U. Já quando se fala que as consoantes, o que acontece? Tem obstáculos, ó, B, já encontra-se, ó, um lado toca o outro, ó, B, C, D, F. Então, isso significa que tem obstáculos. E elas somente formam sílabas apoiadas no som de uma vogal, ou seja, não existe sílaba só de consoantes. Então, as sílabas são formadas de consoantes e vogais. Então, é isso o que eu passei, né? Vogal, semivogal e consoante. E vamos dar sequência num outro vídeo sobre os estudos dos fonemas.